Chegou a hora da gente falar sobre o filme que, pra mim, se não era o mais aguardado de 2023, estava entre eles, tá? Beau Tem Medo, ou Beau is Afraid. Terceiro longa-metragem do Ari Aster, que é esse cara que já concebeu Hereditário, Midsommar, e não tem como não sair desse filme com a cabeça rodando. É muita coisa, muita informação, muitos personagens, subtramas, traumas, comédia, drama, pitada de terror, existencialismo, tudo isso e muito mais. Vou tentar o máximo possível sintetizar não só o filme, como a minha opinião, o que eu achei dele e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? I am so sorry. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para falarmos de Beau Tem Medo, Beau is Afraid, novo filme aí do Ari Aster com a A24. É o filme mais caro da A24, né? Teve um orçamento de cerca de 40 milhões de dólares, né? O maior orçamento aí também disparadamente de uma produção do Ari Aster. E é um filme que eu procuro ver o mínimo de opiniões possível antes de assistir um filme, de gravar minha crítica, para não ser influenciado. Mas tem algumas coisas que a gente acaba vendo e majoritariamente eu vi que as pessoas estavam decepcionadas ou que tinha muita coisa que gostou do filme e muita coisa também que odiou do filme. De certa forma, para mim foi bom isso, porque minha expectativa estava aqui e automaticamente ela deu uma diminuída. Não que ela tenha acabado, porque, como eu disse, é um dos meus filmes mais aguardados do ano. Mas depois de sair da sessão de Beau Tem Medo, definitivamente eu entendi por que tá polêmico, por que tá divisivo, né? Por que as pessoas tão conflitantes em relação ao que elas sentiram ao assistir esse filme. The greatest gift of my life. Aqui a gente tem o Beau, um cara de 40 e tantos anos já, feito pelo Joaquin Phoenix. E desde o comecinho do filme a gente vê literalmente do parto desse cara, numa cena, né, intrigante ali, a forma como o Ari Aster concebe essa cena. Até o cara na vida adulta dele, indo no terapeuta, falando sobre, né, as questões principalmente de quê? De família, da mãe dele, porque o Ari Aster é simplesmente obcecado o que esse cara passou com a família dele ou com famílias que ele conheceu ao longo da vida, porque Hereditário é sobre família, Midsommar também tem muito família, aquele The Strange Thing About the Johnsons também, e esse aqui a mesma coisa. Inclusive eu acho que esse filme aqui, ele pega, porque tem um curta, né, o Beau, que eu até já falei dele aqui no canal, ele pega aquele Munchausen, que é um curta dele que tem algumas correlações, e aí ele traz várias coisas aqui pra esse filme, mas calma, já a gente chega lá. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. O que acontece é que o Beau, ele é esse cara quase que petrificado pela vida, sabe? Assim como o título, ele é um cara com muito medo das coisas, né, do mundo lá fora, dele morrer, de várias outras questões que a gente vai falar já. Ele é um cara melancólico, ele é um cara apático, ele é um cara que, né, precisa de medicação ali, as reações dele, até a voz do Joaquin Phoenix, né, ela tá mais aguda, assim, aquele cara que parece bem sensível, sabe? E aí a gente vê o Beau no mundo ali, perto da casa dele, um mundo caótico, com pessoas na rua, quase uma questão ali utópica, mas ao mesmo tempo muito realista, né? Porque a violência, ela é exagerada no que acontece nas ruas, coisa pegando fogo, a gente correndo atrás dos outros, gritaria. E aí é aquela coisa, né? É aquilo essencialmente que a gente tá vendo mesmo, ou aquela é a perspectiva, é a visão do Beau por ele ser um cara traumatizado, ansioso e com muito medo. Nisso a gente vê esse cara sendo perseguido
e em situações deveras peculiares, como por exemplo, ele tá no apartamento dele de madrugada tentando dormir e um vizinho dele fica mandando bilhetes pela porta, isso bem no início do filme, tá? Falando, abaixa a música, por que você não abaixou a música? A música tá muito alta, eu vou chamar a polícia, e não tinha música nenhuma lá no apartamento do cara. As coisas complicam mais pro Bull, ainda no campo da premissa do filme, quando ele vai viajar para visitar a mãe dele. A gente vê que eles têm uma relação ali meio dependente, complexa, que a gente vai vendo mais e mais ao decorrer do filme, mas aí quando essa viagem não sai como planejado, aí, meu amigo, é um apocalipse na vida daquele maluco. Is that the type of girl you're attracted to? I am so sorry. Bem, como eu disse, né, é um filme grandioso, principalmente por ser o de maior orçamento do Ari Aster, da A24, ou então por ser um filme de 3 horas de duração, e eu diria ali que a primeira 1 hora e pouco, é pra mim a que melhor funciona. Nesse contexto de paranoia, de perseguição, do personagem, né, da gente ficar aflito e ansioso, e é uma coisa que o Ari Aster ele consegue construir de uma maneira magnífica nos filmes dele, né? E aqui ele faz uma sucessão de cenas ali durante 1 hora e pouco, que você fica realmente com a atenção ali ligada e preocupado com o que pode acontecer. Eu acho o Ari Aster um baita diretor, né? E ele, claro, é só o terceiro longa-metragem dele. Ele ainda tem uma carreira gigante pela frente. Espero que ele ainda faça muitos filmes e, claro, ele vai aprimorando mais e mais coisas, mas ainda assim é bastante eficiente a forma como ele filma os seus filmes anteriores, esse aqui também, né? A forma como, aquela característica dele de usar o zoom que vai se aproximando de um personagem no centro da tela, ou a maneira como ele explora o ambiente, ou até mesmo o seu personagem principal, que ele parece obcecado a câmera ali no Joaquin Phoenix, no rosto, nas expressões, ou na falta de expressão do cara, né, nas costas dele, centralizando, e né, como ele vai reagir a algo chocante, por exemplo. I'm visiting my mother tomorrow. Tem uns enquadramentos nesse filme aqui bem legais, né? Ainda na primeira hora ali, que ele pega pela lateral e vai mostrando todo o caos acontecendo por uns bons segundos ali. E eu gosto muito do trabalho do Joaquin Phoenix aqui, tá? A maneira como ele passa essa apatia, esse medo do personagem, né? Que você sente realmente que aquele cara, ele pode quebrar, que ele tá vivendo a vida dele de uma maneira completamente exagerada, né? Até irracional, né? A maneira como ele se preocupa extremamente, e isso traz pra gente aqui, né? Porque muita gente acaba sendo assim. Outros nomes aqui, né? A Amy Ryan tá aqui, o Nathan Lane, né? E o núcleo deles ali é muito bom também, tá entre as minhas partes preferidas do filme. E aí você pode me perguntar, você que ainda não viu o filme, tá, Lucas, mas é terror? Como é que é essa história? Bem, como a gente já imaginava, o terror ele tá aqui em elementos, tá? Ele tá aqui em pitadas. Não é um filme de terror essencialmente falando. O terror desse filme tá justamente nessa coisa de, às vezes, conceber esse aspecto de pesadelo. Parece que a gente tá assistindo um pesadelo ali que não acaba mesmo, né? Aquela coisa que vai martelando e vai jogando situações surreais, e é um amontoado de situação, algumas que funcionam melhor, outras nem tanto. Mas, é claro, a tragicomédia, eu diria, né? O drama, a comédia que também tá pontual, não é aquela coisa exagerada, mas tá em momentos naturais, que de vez em quando você vai dar uma risadinha, não uma gargalhada, mas no mínimo de canto de boca, como eu fiz algumas vezes no decorrer do filme. Welcome back. I hit you with my car. E aí a gente vai pro campo do que realmente eu senti no filme, né? Eu não sou daquelas pessoas que falam, o filme tem 3 horas e por isso o filme é ruim, taraná, porque hoje não é bem assim que acontece, né? Se o filme ele tem um propósito, se ele cabe naquelas 3 horas, né? Em termos de eficiência mesmo, né? Eu acho extremamente válido. Em Beau is Afraid, né? Beau tem medo, é uma coisa que pesa. Pesa porque da mesma forma que você tem ali a primeira 1 hora e pouco muito eficiente, energética, com um bom ritmo, chega ali na metade do filme, ele dá uma estacionada, o Ari Aster ele faz o contrário do que ele faz na introdução do filme,
e entra num campo de monotonia, entra num campo até de redundância, né? Tem umas sequências teatrais ali e tal que, apesar de ter um propósito, ter um significado, ainda assim, com esse mesmo significado, você sente que dava para dar uma enxugada, dava para dar uma otimizada dentro daquele filme. Não só nessa metade, né, mas pro final também tem uns momentos assim, apesar que o filme ele recupera um pouco mais de fôlego, trazendo até alguns plot twists, mas na minha experiência com esse filme, ficou claro que se ele tivesse ali umas 2h20 no máximo, dava para contar essa história, dava para filtrar muita coisa e talvez a entrega final ali, o filme final, ficasse um pouco mais eficaz no que ele se propõe. Our adventures will continue for years and years. E é grande, né? Porque ele trata de várias coisas, desse cara, do existencialismo dele, do fato dele estar sobrevivendo e não vivendo, né? Da relação com a mãe dele, do mommy issues, né? E aí entra no campo de psicanálise, né? De toda essa questão familiar, do passado, que influencia no presente, no futuro, dos traumas, de controle também, né? Manipulação, por assim dizer. E claro, é um filme propositalmente estranho, muito estranho, né? Ele quer trazer esse desconforto e isso faz parte da proposta do filme. Pode ser que pessoas vão odiar quando isso é enfatizado no decorrer do filme. Apesar que sim, tem um momentinho ou outro que dá uma extrapolada, mas pra mim essa estranheza ela é bem-vinda. Inclusive por esse filme ter uma vibe que me lembrou muito os filmes do Léo Carax, o francês que fez Holy Motors, que fez Annette, né? O Holy Motors eu já falei bastante aqui. Visualmente falando, em termos de construção de personagem, a proposta, o surrealismo. Também não tem como não mencionar o Charlie Kaufman, né? Os roteiros, as histórias, as maluquices do Charlie Kaufman também, eu acho que foi base de inspiração pro Ari Aster aqui. E dito todas essas coisas na parte sem spoiler, tá? O Ari Aster, ele fez 3 longas bem diferentes um do outro, assim, sabe? O Hereditário, ele tem uma proposta ali, né? Que vocês conhecem muito bem. O Midsommar, ele traz o negócio do dia e tal, mais questão familiar, mas até o formato dele é diferente ali do que a gente tinha visto em Hereditário. E esse aqui, ele é diferente dos outros dois, seja em gênero, em dar uma, né, levificada ainda mais no terror e priorizar outras coisas e trazer ainda mais o nonsense aqui com força mesmo. Mas é isso, meus amigos, Bo Tem Medo é uma experiência que você pode amar ou odiar, ou talvez os dois ao mesmo tempo, né? Por que não? Mas você vai pensar muito no filme. Até agora minha cabeça tá fritando com ele. Realmente foi uma experiência muito, mas muito válida, porque esse tipo de filme que deixa você pensando muito e tal, o que é aquilo, o que aquilo queria dizer e tal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essas coisas, mas isso sim é cinema, por mais que em alguns dos casos a nossa expectativa não chega lá completamente, né? Não é aquela obra que você fala, meu Deus, né, satisfez em todos os sentidos, mas ainda assim é uma experiência interessante, tá? Eu dou uma nota 7.5 para Bo Tem Medo. Complexo, criativo, às vezes maçante e redundante, mas ainda assim, se você gosta do diretor, se você quer, claro, um filme mais diferentão, dê essa oportunidade, tire suas próprias conclusões. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, no início do filme, né, a gente tem o lance do Bo perder o horário, porque ele ficou lá tretando com o vizinho de madrugada, tretando indiretamente, né, o cara mandando os recados pra ele. Ele acorda tarde, arruma ali as malas de qualquer jeito, vai pegar o avião pra visitar a mãe dele, só que ele esquece um negócio, quando ele volta, a chave dele foi roubada e a mala dele também. É algo que a gente vê no curta, né, no Bo. Meu irmão, rola uma confusão, aí é como eu disse, né, uma sucessão de cenas, ele precisa
precisa sair ali do apartamento dele. E aí a galera que tá lá na rua invade o apartamento dele, ele fica desesperado, destroem tudo ali, a casa do cara, mal sobra qualquer coisa. Só depois que ele volta, tá tudo destruído, né? Ele vai tomar um banho na banheira, tentar dar uma relaxada. E aqui uma cena muito boa, para talvez uma das melhores do filme, que ele tá na banheira tentando relaxar. E tem um cara no teto, assim, grudado, que ele até então não tinha visto. O cara tava escondido lá, o cara tá chorando, suando. E fica aquela tensão, né? É uma maneira do Ari Aster trazer o terror pra esse filme, porque fica aquela coisa, né? Meu Deus, esse cara vai cair, o que vai acontecer? Esse cara vai atacar o cara, vai matar. E o cara cai na banheira e eles ficam rolando ali durante um bom tempo. Do you want the truth now? Nisso o Bo, né, fica afraid, né, ele tem medo, sai correndo, sem roupa mesmo, na rua. Agora ele é o cara pelado na rua, correndo, louco. Tem um velho lá com as facas atacando o pessoal. E aí, nesse desespero, ele vai pedir ajuda pro policial, né? Como essa cena é concebida ali, parece que tá acontecendo realmente um pandemônio, um apocalipse, né? A eficiência que o Ari Aster consegue filmar e imprimir aquela cena. E aí ele é atropelado logo depois, e o casal que atropela ele, a Grace e o Roger, levam ele pra casa deles. Passa ali uns 2 dias, ele tava desacordado, ele acorda todo, né, machucado, com os ferimentos e tal. O Roger, ele é médico, né, então ele tá cuidando dele. E pra piorar, né, o Bo, ele não só foi atropelado, ele, né, foi esfaqueado ali pelo malucão, que numa cena, inclusive, bem forte, bem violentinha. Detalhe que o Bo, ele tá num quarto todo rosa, de uma adolescente que é filha desse casal, né? Eles cederam o lugar para ele ficar e ter todo, né, o cuidado. Esse casal perdeu um filho, né? É bem importante a gente lembrar disso. Perdeu um filho na guerra, enfim, servindo. E detalhe como todo mundo aqui toma remédio, né? A mulher toma remédio, o Bo toma remédio, a filha deles, adolescente, toma remédio, né? E essa filha, ela é revoltada, ela não quer saber dos pais, os pais também parece que deram uma desistida da menina. Tem um cara doidão lá também, que ele serviu junto com o filho deles falecido, e eles cuidam do cara, e o cara, só que ele tá mal da cabeça, né? Ele acha que ele ainda tá na guerra, nas trincheiras, e ele fica ali no canto, observando o Bo, de repente parado ali, como se a qualquer momento ele pudesse, sei lá, atacar o cara. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Rapaz, e não é que é tanta coisa que eu tava esquecendo um pequeno detalhe, né? Ainda no apartamento dele, antes de acontecer o acidente, né? O Bo, ele vai ligar pra mãe dele, tá? Um outro cara atende e diz que a mãe dele morreu, né? E aí o Bo perde o chão, ele tava, né? Já tava mal, ele fica pior ainda, né? Esse é um aspecto importante. E aí depois que ele sofre o acidente, lá na casa do casal, ele vai tentar ligar, porque ele passou ali em coma uns dias, né? Desacordado uns dias. Ele vai ligar, o advogado da mãe dele fala: não, sua mãe realmente morreu, um lustre caiu em cima da cabeça dela, né? Ela ficou sem cabeça. Mais uma vez, uma mãe sem cabeça, né? Quem viu Hereditário. E aí rola a pressão, né, do advogado ali falando que a mãe dele tá sendo humilhada porque o filho não tá lá e o funeral até agora não aconteceu e parece que o Bo não tá nem aí. E aí ele se sente culpado e culpado cada vez mais. E até esse ponto do filme, a gente já tem indícios ali de que a mãe era controladora, o filho dependente demais dela, né, a ponto de não conseguir viver a sua vida direito e se sentir culpado, e a cobrança da mãe que tinha que visitar e aquela coisa, né, e aí entra num aspecto narcisista, que daqui a pouquinho a gente vai entrar melhor nisso. E esse cuidado todo, né, que a mãe tinha com ele e tal, agora ele estava vivendo na casa daquele casal, né? Eles meio que estavam tratando ele, o Bo, como o filhinho deles, por mais que eles tivessem ali praticamente a mesma faixa etária. E mais uma vez ele tá naquela posição de cuidado, né? De ele sendo cuidado, vigiado o tempo todo. E olha, vigiado mesmo, tá? Tem uma cena tensinha, boba, porém tensa, que a adolescente lá, a menina, filha dos caras, que ela tem, né, não quer saber do Bo lá e tal, pega ele e dá um rolê de carro com ele, com uma outra amiga dela, e aí ela obriga o Bo
a puxar um negócio ali. Ele não quer de jeito nenhum, mas ela bota uma pressão e é mais uma cena provando como aquele cara era passivo, né? Como ele não conseguia, como ele vivia dependendo do que as pessoas demandavam dele e exigiam dele, e ele acabou, né, fazendo, ficando doidão. E tem um flashback, né, mais ou menos nessa hora, do cruzeiro que o Bo foi com a mãe dele quando ele era criança, adolescente, devia ter uns 13, 14 anos. Ele conhece a Elaine, que é uma menina que eles se apaixonam, ela por ele e ele por ela. E ali a gente vê, nessas cenas, que a mãe dele tinha né, essa coisa do controle, do cuidado excessivo, dos dois serem extremamente confidentes e coisa e tal, mas ela, né, com os papos ali com o filho, tipo assim, filhinho, ó, fica aqui do ladinho da mamãe, tratando o moleque como uma porcelana, né? Isso a gente sabe que causa problema demais. Nesse flashback ainda, ele acaba se separando ali da Elaine. A Elaine fala, não, vai me esperar e tal, mas pelo visto, o que será que aconteceu? Daqui a pouquinho a gente vai saber melhor disso. Voltando lá pra casa, né, uma outra cena bizarrinha é quando a adolescente maluca vai pintar ali o quarto com o nome do Bo, né, falando, seu quarto é esse aqui, não sei o quê. E a menina simplesmente pega um negócio de tinta e ó, toma ali, e aí o Bo tenta ajudar ela e tal, e fica todo sujo de tinta, e a mãe da menina entra no quarto, e aí você pode imaginar, né? Ela começa a culpar o Bo, ela tenta reanimar a menina, mas a menina já tá mais do que morta, né? Bo, então, assustado mais uma vez, sai correndo, fugido da casa, porque a mulher também, a mãe, surta, manda o malucão lá, o grandão, atrás dele, né? Mas o Bo vai correndo como ninguém. Aí, só um parênteses, tá? Tem uma cena que eu também não mencionei, que o Bo, ele vê que ele tá sendo observado por câmeras, né? E você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Por quê? Por quê? E aí, mais pro final do filme, a gente vai entender melhor isso. Nessa fuga do Bo, na floresta ali que ele entra, meu irmão, ele dá com a cara ali num tronco de árvore, desmaia, ele acorda, já deve ter passado algumas horas, tá à noite, ele anda ali perdido pela floresta, encontra uma moça grávida. Essa moça faz parte ali de um grupo de pessoas, né, que é tipo uma companhia, eles chamam de órfãos da floresta, né? E aí são pessoas que, quase ciganos, andando por aí, reunindo gente, pessoal que não tem lar muitas vezes, e aí eles ficam fazendo peças e tal, é uma coisa meio lúdica. Aqui já estamos mais ou menos na metade de Bo Tem Medo, e é aqui que ele entra um pouco no marasmo, né? Se o momento até a menina beber a tinta e ele fugir e tal, tava caótico, né? Era um ritmo assim bem mais frenético. Aqui ele estaciona de vez, né? Por volta ali de 40, 50 minutos pelo menos. Love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. O que acontece? Basicamente, eles começam uma peça. Essa peça parece que está contando a história do Bo, tanto é que o rapaz que estava interpretando o protagonista depois é substituído pelo Joaquin Phoenix, e aí ele passa uma jornada ali, né? E aí tem um anjo de máscara narrando, e aí o cara vai viver a vida dele, aí tem umas animações, né? Ele construindo as coisas, trabalhando, conhecendo uma mulher, né? Tendo 3 filhos com ela, e depois ele perde tudo. E aí esse cara passa o tempo, na velhice, ele reencontra esses filhos dele. E aqui a gente tem um negócio interessante, né? Que a gente vê que a mãe do Bo falou que o pai do Bo morreu quando eles estavam ali, ó, naquela famosa e antiga interagida. E quando o pai do Bo foi lá nos finalmente, o cara passou mal, morreu, né? Daquele jeito. E a mãe dele construiu essa coisa na cabeça dele, falando assim, ó, se você coisar, se você interagir, tu também vai morrer. Porque o seu avô foi assim, seu pai, seu bisavô e tal. Então, aqui a gente pega o título do filme, O Bo Tem Medo. Um dos seus principais medos, um dos seus principais traumas é que o cara ele não poderia coisar, porque ele tem medo de morrer, né? E esse medo de morrer, claro, foi expandindo para outras coisas, e por isso que o Bo se tornou aquela pessoa acabada, digamos assim.
Nisso, né, na peça ali ainda, nesse momento lúdico e tal, os filhos viram pra ele e falam: tá, papai, se você nunca coisou com ninguém, então como que nós somos os seus filhos, né? Não tem jeito. E aí foca na cara do velho, inclusive a maquiagem que fizeram ali no Joaquin Phoenix tá bem boa, né? Ele tá tipo a Nazaré ali tentando entender o que aconteceu. Detalhe, tem um cara na peça, porque o Bo tá assistindo, né, a vida dele, o que é tipo aquela coisa assim, coisas ali que ele estava assistindo realmente aconteceram na vida dele, mas outras não necessariamente, como por exemplo a questão dos filhos, né, da mulher, etc. Esse cara, ele fala: ó, seu pai não morreu, eu conheci seu pai, sua mãe, porque, detalhe, tá, quando a gente descobre que a mãe do Bo morreu, a gente vê que ela é rica. Que ela é rica não, que ela é milionária, que ela é dona de empresas aí, que ela tem não sei quantos funcionários. E aí vem na cabeça, né, uma reflexão de tipo, por que ela era milionária e o Bo vivia na precariedade? E ele ainda era sustentado por ela, né? Porque ele tinha um cartão de crédito, quando começou a dar as coisas ali com a mãe dele, o cartão é cancelado, né? Ali ele não consegue pagar as coisas. E aí a gente vê aquela coisa, né? Se ela era muito controladora e coisa e tal, rica, ele tentou sair daquilo, né? Ele tem a consciência de que ele precisava tentar sair daquela coisa da superproteção da mãe, aquela obsessão, digamos assim, mas ainda assim ele vivia na precariedade e vivia na sombra da mãe dele, na opinião da mãe dele, na culpa de, ai meu Deus, eu tenho que ver minha mãe e tal, e a mãe dele, tudo que a mãe dele falava pra ele influenciava demais, psicologicamente falando, né? Pelo amor de Deus, a gente sabe o quanto mãe é importantíssima na vida de um filho, mas existem níveis, né? Existem equilíbrios, existem momentos que isso passa e que isso pode trazer um efeito contrário para o filho, né? Traumatizando, entre outras coisas. She's very pretty. Então isso faz pensar, né? A mãe dele sendo narcisista e tal, será que ela não mentiu em relação ao pai? Mas antes mesmo da gente pensar muito nisso, acontece ali uma interferência. O cara que estava perseguindo o Bo, né, o Brutamontes, ele chega até o local, começa a matar uma galera, né? O caos é gerado mais uma vez, depois da calmaria. O Brutamontes atirando para todo lado, ele mesmo, né? O cara toma um tiro, mas o Bo, ó, sai correndo, né? Run, Forrest, run. E aí o Bo decide finalmente pegar uma carona com um cara ali na estrada, né? O cara passa e ele vai pro diabo da casa da mãe dele lá. E quando ele chega, o velório já meio que acabou, né? As pessoas estão desmontando as coisas e aqui que o filme ele passa de etapa, né? Então a etapa anterior, que é a etapa do teatro e tal, é uma etapa que se desgasta um pouquinho mais, que demora mais, dá uma quebrada muito maior ali no filme e que exige muito mais da nossa paciência também. Um outro detalhe, tá? Tem alguns momentos ali que o Bo, ele tem uma visão de como ele tá dentro de uma banheira quando ele era criança e ele observa a mãe dele com um menino que seria ele ainda mais novo do que aquela fase dele adolescente, sendo puxado pela mãe, questionando a mãe, e a mãe trancando ele no sótão, né? Aí você fica pensando, mas será que é o Bo mesmo? Será que não é o irmão dele? Não, mas é o Bo mesmo, só que é uma outra versão do Bo, pelo menos foi isso que eu interpretei. É uma versão que ele meio que confrontou a mãe dele ali, né, numa outra realidade. Cadê o pai, né? Onde que tá meu pai? O que aconteceu? E a mãe dele trancou ele no sótão ali e não queria mais ouvir nada daquela história. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Bo chega no funeral da mãe agora, né, no tempo atual, tá lá a véia no caixão, sem cabeça, ele vai vendo várias coisas, ele vai vendo ali, é um casarão, tá? É uma mansão, a mulher tinha muito dinheiro mesmo, vai vendo um painel ali, uma parede, né, da empresa dela desde a década de 70, e aí, né, todas as conquistas, o Bo mais novo ali sendo utilizado como garoto propaganda. E num painel ali, ele vê que algumas pessoas que ele conhecia, né, ou que ele conheceu recentemente, trabalhavam para a mãe dele, né, para Mona, né, a mãe dele. Como por exemplo o Roger, o médico, né, o pai lá que cuidou dele, que, né, que tava lá, que a menina morreu da tinta, pois é.
E aí a gente fala, ué, mas esse cara trabalhava para a mãe dele, será que esse cara cuidou dele porque ele era filho da mãe? O que aconteceu? De noite, Elaine, agora adulta, lembra da menina do cruzeiro e tal, que ele havia se apaixonado? Ela chega lá, ela não reconhece o Bo, ela deixa umas flores. A Elaine também trabalhava para a mãe do Bo, ou seja, quase todo mundo trabalhava para essa mulher, né? O controle, mais uma vez, né? A manipulação e tal. E aí o Bo fala, né? Pô, eu te esperei e tal, e ela não apareceu. Aí a gente pensa, será que não foi mais uma coisinha da mãe do Bo? Eu tenho quase certeza que ela manipulou as coisas para os dois não ficarem juntos, né? E aí ela meio que dá um beijo no Bo, eles começam ali, né, no bem bom, ela fala, ó, vamos lá pro quarto. A mulher não quer perder tempo, né? Já perdeu, sei lá, 40 anos, vamos lá, vamos dar umas interagidas, vai lá no banheiro, dá uma limpada. E assim eles fazem, né? O Bo, ele só vai indo. E aí começa a interação. E aí, uma cena também, particularmente, que eu gostei bastante, porque é muito desconfortável, porque tá no rally rola, e o Bo, ele tá com medo de morrer. Porque ele fala, meu Deus, eu vou morrer igual meu pai. Ele nunca tinha feito aquilo. Um cara, né, se ele tivesse que fazer o virgem de 50 anos, porque eu acho que ele tinha quase 50 anos ali. Feeling sad about going home, Bo? Porém, no bem bom lá, ele chega ao auge. Opa, tô vivo. Uai, mas minha mãe falou que meu pai, meu avô e tal. Aí ele vê. Nossa, ele tá, né, agora com... Talvez a primeira vez que a gente vê esse personagem, depois de mais de 2 horas de filme, dando um sorriso genuíno ali, né? E aí a mulher vai lá e é a hora dela e tal, e ele falando, nossa, como é bom e tal, só que tem um problema. A mulher não tá respondendo ele. E aí quando ele vai prestar atenção na Elaine, a Elaine tá dura, tá morta, né? Parece que foi o inverso, né? Ao invés dele morrer, ela morre, né? Ela fica dura, cai do lado, né? E aí a gente fica pensando, pô, será que aquilo é da cabeça do Bo? Será que realmente a mãe dele tinha razão e ele tinha alguma coisa diferente, só que ao invés dele morrer, a mulher morreu? São algumas possibilidades, né? Porém, tem uma surpresa muito maior do que essa. Ali no quarto, na sombra, surgindo, feito um espectro, um fantasma, um demônio, sabe-se lá, surge novamente a mãe de Bo. Aí você pensa, pô, é uma assombração. Ele tá maluco e tal, só que, ó, nananina não. A véia está viva, meu amigo. E ele fica extremamente assustado. Ela, pra piorar, assistiu tudo aquilo acontecendo. Só faltou ela entrar batendo palma, né? Que bonito, né? Que bonito, daquele jeito. Mas é isso, né? Ela pede pros funcionários dela carregar, isso é engraçado, carregar a mulher dura lá, sem roupa, na posição pra fora do quarto. Is that the type of girl you're attracted to? I am so sorry. Resumo do resumo, a véia fingiu a morte dela. E aí, narcisismo. Ah, eu queria ver como você iria reagir. Ah, eu queria ter controle. Porque assim, vamos retomar aqui rapidinho. O Bo falou que não ia poder viajar porque a mala dele perdeu o robô. A mãe dele falou, não, beleza, tudo bem. Só que assim, a partir disso ela pensou, eu vou fingir que eu vou morrer pra ver o que ele vai fazer. Tudo dali em diante foi basicamente um teste, né, para ver o que o Bo ia fazer. Até lá as câmeras do Roger, né, alguns personagens ali, é quase, não necessariamente isso, um show de Truman, né, aquele filme lá com Jim Carrey, onde ele estava sendo monitorado pela mãe. Em troca dela ver, meu filho vai me dar o devido valor? Ele vai realmente provar que ele me ama? Então tudo a respeito da imagem dela, de como o Bo realmente valorizava a mãe dele, né? E aí por mais que a gente possa falar, meu Deus, que exagero e tal, mas cara, exagero, beleza, é um filme, é ficção, é uma grande metáfora, mas são coisas que acontecem, né? Aquela coisa de tipo, óbvio que filhos precisam respeitar os seus pais, mas não precisam também o tempo todo ficar provando por A mais B, etc, etc, a ponto, prestem atenção, de adoecer, né? De adoecer. De maneira saudável, ok, mas a gente sabe que infelizmente muita gente adoece por conta do narcisismo, por conta da pressão, da opressão também. Tanto é que, adivinhem, até o terapeuta
do Bo era contratado, era funcionário da mãe dele. Então ela ouvia todas as sessões. Isso é doentio pra caramba. O velho, né, até aparece sorridente lá. E aí a gente tem a cena, talvez seja a cena mais nonsense, mais polêmica, entre aspas, desse filme. Que a mãe do Bo tranca ele, manipula ele, claro, como sempre, tranca ele no sótão, né? Aquele sótão que ele tinha medo, que ele ficava vendo ali do passado. Nesse sótão, ele vê o quê? Ele fica, né, claro, ele tá apavorado. Ele vê no canto uma versão dele toda, né, magra, barbuda e tal, que eu acho que é aquela versão que ele se imaginava, se ele tivesse sido corajoso e confrontasse a mãe dele, era ali o lugar dele, né? Ele ia ficar daquele jeito, entre aspas. E aí a coisa que mais chama atenção, uma voz grossa surge chamando o Bo de filho. É o pai do Bo? Ele tá ali naquele sótão? E bem, digamos que sim. O Bo olha pro lado e no escuro tem simplesmente um membro, sabe aquele membro do homem, fálico e tal, só que gigante. Bota ali uns 5 metros de altura. Aquele é o pai do Bo. Aí você fala, Lucas, você tá de brincadeira. Eu vou te falar, não, eu não estou, né? O pai dele é aquilo. E aí a gente pode viajar para um monte de interpretação. Aquela é a representação do pai, pai, só porque era aquela imagem que a mãe dele passava para ela. Não, seu pai serviu para te conceber e tal. Ele é isso, né? Então essa é a imagem que o Bo tem do cara na cabeça dele. Ou eu tava dando umas investigadinhas e tal, umas lidas que na psicanálise, Lacan fala que essa coisa do fálico ali tem muito a ver com o lance de relação de narcisismo, de mãe, de filho. É uma parada complexa, mas é a bem grosso modo, esse lance da castração do menino, sabe? Daquela coisa de muitas vezes não ter o pai, e aí a mãe projetar muita coisa aqui nesse moleque, e esse moleque não conseguir viver, não conseguiu, nesse caso, fazer as coisas. Então aquilo ali era meio que uma representação. Então a gente pode ir por 2 linhas diferentes, ou uma terceira. Talvez você tenha tido outra ideia aí também. Para piorar o caos dessa cena e para a gente ficar ainda mais confuso, aquele cara grandão que tava perseguindo lá o Bo, ele ressurge, ele não morreu, né? E aí ele meio que erra lá uma facada no Bo e depois ele vai atacar o negócio gigante. E o negócio gigante acaba matando ele, né? Feito um monstro. E mais uma vez, Bo foge da cena com medo e vai lá se ajoelhar pra mãe dele, né? Pediu perdão pra mãe dele. Ah, meu pai é aquilo. Ela é por isso que eu não queria te falar. E, não sei. E ali é o deleite, né? Ela apreciando, digamos assim, a humilhação do filho, né? Vendo assim, ah, você não me valoriza, entre várias aspas. Aí é o que você tem, né? What is this? That's my little assistant health monitor. Mas eles acabam se desentendendo, porque a mulher joga um monte de coisa na cara dele, meio que falando, ó, na verdade, né, te odeio e coisa e tal. Ele vai pra cima da mãe quase que automaticamente ali, né, pega ela pelo pescoço. Ele se arrepende, mas a véia cai ali numa mesa de vidro. Mais uma vez ele sai da casa, né, você não sabe se a mulher morreu ou não, mas ele vai embora. Bo pega um barco, ele vai ali sem destino por um rio, né? E aí, os filmes do Ari Aster, tanto Hereditário quanto Midsommar, tem as cenas de conclusão, né? Que são cerca ali de 8, 9 minutos da cena final, onde ele aumenta a trilha, a câmera acompanha os personagens ali de uma maneira mais branda, digamos assim. Eu pensei, esse é o momento. E até é por alguns segundos, mas isso é quebrado. Quando o barco do Bo, ele pifa, né, o motor ali pifa, a trilha cessa, né, na hora, e aí, mais nonsense pra nossa cabeça. Uma plateia, né, surge ali, milhares de pessoas, quase que um coliseu julgando Bo, é o julgamento do Bo, né? Então aqui o Ari Aster, eu vou confessar pra você que esse final, até o momento em que a revelação, o negócio do fálico e tal, eu achei interessante, achei intrigante, achei controverso, de certa maneira, mas aqui eu acho que o Ari Aster, ele é redundante, sabe? Eu acho que já poderia resolver de uma maneira mais simples, e aí ele bota uma coisa mais megalomaníaca, né?
com um monte de gente olhando e julgando, e o advogado da mãe falando ali de coisas de erro do Bo, do passado, de quando ele era criança, e muita coisa ele fazia porque ele era criança, né? E como ele viveu a vida dele sendo testado para mais uma vez provar o grande amor para a mamãe, né, que nunca achava que ele amava ela suficientemente. Mom, do you ever wish that she was dead? What? Bem, Bo, obviamente, se sente mais e mais culpado ainda, a gente achando que ele já estava livre, né? Coisa nenhuma, né? E basicamente, no auge da cena, o barco ele meio que explode ali, ele vira e o Bo vira junto com o barco, e aí a câmera fica estática ali por alguns bons segundos até, né, o Bo se debatendo ali embaixo e não se debater mais, né? Bo ele foi afogado, né? A gente pode usar a palavra sufocado também, mas ele foi afogado com aquilo. E finalmente aconteceu o que ele mais tinha medo, né? Que era o medo de morrer. E aí ele morreu através do julgamento de sua própria mãe e baseado no que ela esperava dele a vida toda, né? Então é isso, né? É um final, aí você fica vendo, né, os créditos rolando, o barco virado, né, ainda com os créditos rolando. É um final que tem consciência que é desconfortável. Pra mim ele foi meio agridoce a execução, esses últimos 5, 6 minutos ali, como eu disse. Mas é isso, né? Eu acho que é aquela coisa, quando você tem um filme, não dá pra classificar apenas um filme péssimo e um filme excelente. Existe um meio termo, muitas vezes, né? É necessário você avaliar, como eu disse, né? O filme ele tem muitas coisas boas, tem muitos símbolos, tem muita metáfora e coisa e tal. Algumas são realmente mais criativas, outras são mais óbvias, mas ainda assim, como eu disse, tá? É uma experiência interessante. Acho, assim, falando, sei lá, às vezes eu revejo o filme daqui a um tempo, tá? Daqui uns meses ou daqui a um ano, e eu goste mais dele, ou não, pode acontecer o contrário, mas até então ele é o meu menos preferido do Ari Aster, tá? Ainda acho que ele faz um bom trabalho aqui na maior parte do tempo, mas entre os três é o que ainda ficou ali. Mas é isso, né? É um diretor que ele propõe muitas coisas legais, muitas coisas não necessariamente novas, mas ele faz do seu jeito, com identidade, com provocação. Obviamente o Ari Aster, ele gosta muito de provocar com essa estranheza mesmo, né? E eu acho que ele faz isso muito bem, tá? E você? O que você acha? Eu já falei demais, esse vídeo já tá enorme, meu Deus do céu. 3 horas de vídeo, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha do filme. Você ficou decepcionado? Você achou que é uma porcaria do começo até o fim? Você gostou muito do filme? Você viu mais mensagens que eu acabei não falando por aqui? Deixa aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó. Estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.